Evangelho segundo Mateus, capítulo, eu falei 4, me perdoa, capítulo de número 6, versículo de número 24. Pronto, falei que vou precisar só de 20 minutos, o pessoal vai começar a contar, né? Daqui a pouco eu quero ver isso. Mateus 4, 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Peço por favor que você repita essa leitura. Você pode voltar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Deus nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que, uma vez mais, que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude na nossa incapacidade. O Senhor conhece o meu coração, sabe que eu não consigo, mas o Senhor consegue fazer, ó Deus amado, tocar em áreas que eu não consigo, falar coisas que eu não consigo. O Senhor consegue me convencer de coisas que eu não consigo. Em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo flua. Amanhã é segunda-feira, amanhã começamos uma semana dura. Hoje começamos uma semana dura, mas amanhã é um dia útil. Amanhã os teus filhos estarão no banco, na fila, estarão no metrô, no ônibus, no trânsito, estarão com uma carga intensa sobre os ombros. E eu peço que em nome de Jesus a tua palavra venha nos dar força para enfrentar essa semana. Seja assim, Pai amado, para conosco, seja benigno para conosco nesta noite. Estende o teu cetro na nossa direção, abre o nosso entendimento para ouvir a tua voz. Ajuda-nos a aplicar esta palavra no nosso coração, e eu tenho certeza que viveremos melhor se fizermos isso. Em nome de Jesus nós pedimos que tu repreendas, e repreendemos no teu nome todo espírito que não é do Senhor, todo espírito de perturbação, de preocupação, que nos faz lembrar dos problemas na hora do culto. Deus, que não haja espaço para isso, mas que tu leves cativo todo pensamento e todo sentimento em Cristo Jesus agora. Que haja tranquilidade no coração dos teus filhos, nos próximos 20, 30 minutos, que eles tenham tranquilidade para ouvir o que o Senhor tem para dizer, para mim, para cada um de nós. Em nome de Jesus eu te peço que seja assim. Dizemos amém. Por favor, tome glória. Coisas do reino. Falamos no domingo passado que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino. É o Evangelho que se presta, que se dedica a estudar o reino de Deus, que já está entre nós. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz que o anticristo ainda não está entre nós, porém o espírito do anticristo já está entre nós. Da mesma forma, assim como nós ainda não estamos no reino de Deus, que é o reino milenial de Jesus, a Bíblia diz que um dia Jesus voltará. Quantos têm nele essa esperança? A gente não pode perder essa esperança. A gente não pode perder de vista que nós estamos aqui de uma forma temporária, que nós estamos aqui aguardando a vida gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E acerca da vida de Jesus, pelo menos 3 coisas precisam estar na nossa mente. A primeira coisa é que Jesus vai voltar. Eu não posso duvidar dessa verdade. Apesar das circunstâncias, apesar da frieza, apesar do momento da iniquidade, porque isso tudo é profético. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e muito tem esfriado
muitos crentes têm apostatado, têm deixado o coração esfriar. Não obstante o aumento da iniquidade no mundo, tudo isso acontecer, mas nós não podemos perder o foco, porque a mensagem que a igreja de Cristo sempre pregou, desde os tempos da igreja primitiva, era a vinda certa do Senhor Jesus. Não perca isso de vista. Não se apaixone por esse mundo, pelo teu emprego, pelas tuas coisas, pela tua família, por tudo, a ponto de perder de vista isso, a ponto de aqui ser tão gostoso que nós nem desejamos mais a vida de Jesus. Se aqui pode estar gostoso para nós, lá no céu eu garanto que vai ser infinitamente mais. Infinitamente mais. Como diz o apóstolo Paulo, mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. Nossa esperança, como diz a antiga canção, é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Amém? Essa é a nossa esperança. Mas assim como, e depois que nós fomos arrebatados, o apóstolo Paulo explica isso muito bem para os Tessalonicenses. Ele diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes. Olha a expressão de Paulo: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, acerca da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, que é o termo que ele usa, porque nós vamos estar com o Senhor. Porque o Senhor, quando soar da última trombeta, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. E depois que formos assuntos aos céus, estivermos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, o mundo passará pela grande tribulação. É o que a Escritura nos diz, nos ensina. Depois desse período aqui na terra, que será aí de 7 anos no total, nós vamos voltar. Se a terra passará por 7 anos aqui, quanto tempo nós vamos ficar nas bodas do Cordeiro? Não sei, o tempo no céu é diferente, muito diferente. Não posso dizer que são 7 anos, vai ser o tempo de Deus. Mas nós vamos ficar muito tempo lá nas bodas do Cordeiro. Depois nós voltaremos, Jesus aparecerá visivelmente. Jesus aparecerá para que todo olho o veja, cumprindo-se a promessa que ele fez lá em Mateus capítulo 23 e 24. Todo olho o verá, o sinal da vida do Filho do Homem. Todo olho o verá, e todos o verão. Antigamente era impensável isso, pensava assim: poxa, como é que pode? Todo olho verá. Aquele que está aqui no Brasil, se Jesus desce, vai descer no Monte das Oliveiras lá em Israel, como daqui no Brasil eu vou ver? Ninguém sabia que existiria uma coisa chamada internet, satélites, filmagens, televisões. Na época que Paulo escreveu, ele não sabia disso, mas ele escreveu pela fé, dizendo: eu não sei como, mas todo olho vai ver, vai ver. Aleluia! Glória a Deus! Está profético. Isso está escrito já há muitos anos, né? Data aí pelo menos de 2000 e poucos anos. Paulo escreveu isso em 67 depois de Cristo, mais ou menos. Dinâmica do reino. E depois que Jesus voltará visivelmente conosco, você estará com ele, nós já estaremos com ele. Aí nós vamos voltar com ele, e ele implantará aqui na terra o seu reino milenial, 1000 anos reinando, para mostrar aos habitantes do planeta como é que se reina. Ele vai dizer: olha, vocês passaram esse tempo todo e não aprenderam até hoje, eu vou ensinar para vocês como é que se reina. O que é o reino de paz? O que é inflação zero? O que é fome zero de verdade? O que é as crianças terem escola? Jesus vai reinar aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Esse será o reino de Deus. Mas enquanto isso não acontece, Deus deixou uma amostra grátis desse reino aqui na terra. Sabe onde está essa amostra grátis? Dá uma olhadinha para o lado aí. A igreja de Cristo é essa amostra grátis. A igreja de Cristo precisa ser uma amostra grátis do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus para nós já começou. Nós estamos aqui ainda na terra, sujeito a provações, a tribulações, sujeitos a tentações. Porém, dentro do nosso coração, o reino de Deus já começou para nós, e é isso que Jesus veio dizer, isso que Jesus quis dizer, quando ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas Jesus, o reino não começou, o milênio ainda vai ser uma coisa futura. Mas Jesus falou: mas o reino já começou no coração das pessoas. Jesus já está reinando no meu coração, já está reinando no teu coração. E nós precisamos, o que a gente precisa nesse tempo, à medida que nós vamos estudando a dinâmica do
alinhar os nossos comportamentos com esse reino. E para a gente entender esse reino, Jesus deixa no Evangelho de Mateus, ele explica para a gente muita coisa acerca desse reino. Ele diz aqui para a gente, ele mostra no Evangelho de Mateus, só recapitulando aquilo que nós já falamos, ele mostra para a gente a genealogia desse rei Jesus, no primeiro capítulo, mostra para a gente o nascimento desse rei, no capítulo 2, no capítulo 3 ele fala do mensageiro do rei, que foi o João Batista, que veio na frente dele, anunciando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E depois João Batista passa como que numa corrida de bastão, ele passa para Jesus, Jesus pega e começa a falar a mesma coisa, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele continua pregando esse evangelho do reino. E nos capítulos 4, 5, 6, no capítulo 4 mostra a tentação desse rei Jesus, que a gente estudou nas sexta-feiras, as 2 últimas pelo menos. A tentação, e o que isso diz respeito a nós? A tentação do rei. Nos capítulos, agora sim, 5, 6 e 7, ele traz para nós uma série de princípios que regem esse governo. A gente está vivendo, se a gente vive a dinâmica do reino de Deus aqui na terra, se a gente diz que a igreja de Cristo é uma amostra grátis do reino milenial de Cristo, do reino de Deus no coração das pessoas, um reino precisa de um estatuto, um reino precisa de leis, e os estatutos desse reino estão nos capítulos 5, 6 e 7, só que são muito salgados, é muito pesado o negócio. Quando Jesus diz, venha a nós o teu reino, e a gente faz essa oração, venha a nós o teu reino, as exigências não são poucas, e a gente tem tratado sobre isso. Isso no capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 8 começa as evidências, os sinais desse reino. Capítulo 8 e 9 ele fala de uma série de milagres que Jesus fez. O reino de Deus vem com sinais, prodígios e maravilhas. E se nós somos igreja de Cristo e vivemos nessa dinâmica do reino, é preciso que haja entre nós também prodígios, sinais e maravilhas. É preciso que haja batismo com o Espírito Santo. É preciso que haja sinais desse reino. Porque senão eu não posso dizer, eu sou do reino de Deus. Ah, legal, quais são os sinais desse reino? João Batista, quando estava preso, manda os discípulos dele próprio, João Batista, perguntarem para Jesus. Vai, pergunta para ele se ele é alguém mesmo que ficou de vir, ou se precisamos de outro. Na verdade, eu acredito piamente que quando ele faz isso, ele estava entregando os seus discípulos a Jesus. Estava apresentando que ele estava preso. E ele morreu depois desse cadeia. E quando eles chegam até Jesus, ele fala, olha, João Batista mandou perguntar, você é o Messias mesmo ou precisa vir outro? Jesus respondeu, dando para eles os sinais do reino. Falou assim, olha, vai e diga ao João Batista que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo limpos. Ah, meu Deus, os demônios estão sendo expelidos. E aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Aleluia! Sinais do reino. Precisa ver sinais do reino na tua casa. Porque você é do reino de Deus. Não é só na igreja, no seio da igreja material. Precisamos viver os sinais do reino. Aleluia! Capítulos 8 e 9 ele trata sobre isso, sobre esses sinais do reino. No capítulo 10, ele trata sobre os embaixadores desse reino. Ele escolhe 12 homens, e nesses 12 homens, ele trabalha o seu caráter, trabalha uma série de fatores. Esses 12 homens levaram o evangelho a sério, e esse evangelho chegou até nós. Depois, no capítulo 12, assim continua. É muito lindo, muito vasto esse estudo. Capítulos 12 e 13 são os inimigos do reino. Aí levantam para pegar no pé de Jesus os saduceus, os fariseus, essênios, herodianos. Tudo na cola do pé de Jesus para fazer ele cair. Ele passa a mão na frente para tentar ele cair. Os inimigos do reino tem inimigos. Inimigos externos, inimigos internos. Havia um Judas no reino. E daí a gente vai. Depois daí a gente poderia agora falar das parábolas do reino. O reino dos céus é semelhante um grão de mostarda que quando cai, então a menor das hortaliças se transforma numa árvore frondosa. O reino dos céus é semelhante a uma mulher. Parabéns, mulheres. O reino dos céus é semelhante a vocês. Olha a comparação que Jesus faz. Há uma mulher que perde uma moeda
e se esforça até achar essa moeda. Quem sabe tem mulheres aqui que perderam coisas e dentro de casa. Está na hora de você procurar isso. Está lá, Deus vai te fazer achar. Tem mulheres que perderam o amor do seu marido. Tem mulheres que perderam o respeito dos filhos. E está dentro de casa. Assim diz o Senhor. Jesus pode restaurar isso. Busque diligentemente. Busque diligentemente. Afaste os móveis, varra a casa, tira a poeira, joga a luz, joga a água. E essa moeda vai voltar para você. Vamos poder declarar esse nome de Jesus. Reino de Deus. Reino de Deus. Mas eu só tenho 20 minutos. E vocês já estão voltando. Só tenho 4 agora. Eu tive aula com o professor Enéas Ferreira Carneiro. Tive o privilégio de ter sido aluno do professor Enéas Ferreira Carneiro. Alguém sabe quem foi Enéas Ferreira Carneiro? Meu nome é Enéas. Ele dava aula batendo no quadro. A primeira aula ele nos levou para a gente um exame de tiroide. Ele dizia: eu trouxe para provar para vocês que eu não sou hipertireoideu. Eu sei aquele elétrico, que ele era saudável e ele era elétrico assim mesmo, né? E eu me lembro que às vezes faltava 1 minuto para terminar a aula, né? E ele estava projetando eletrocardiograma, projetava outro eletrocardiograma, e dizia, aí ele falava assim, aí ele olhava assim: temos 1 minuto, 1 minuto é uma eternidade. Eu me lembro uma vez que ele foi convencer a gente, tinha 2 tempos de aula. E ele era da noite. O curso dele era da noite. Foi 6 meses de curso. E ele dava o primeiro tempo de aula e intervalo no segundo. Só que no segundo tempo de aula muita gente ia embora, porque terminava 10 da noite, era lá na faculdade de Souza Marques, no Catete. Né? Eu ia de metrô, era o primeiro. Mas eu ficava até o final. Sempre meio chato na aula de aula. Né? Mas aí eu me lembro que ele, para convencer a gente uma vez a ficar no segundo tempo, ele falou assim: eu tenho percebido, eu não vou ficar imitando ele. Que alguns de vocês, do primeiro para o segundo tempo, acaba a aula, vão escorregando pelas escadas e vem ele falou assim: no segundo tempo de aula, eu vou dar aula sobre BAV total. Aí eu coloquei o ato ventricular, eu vou dar aula sobre BAV total. E BAV total foi minha tese de mestrado. Eu estudei 17 livros para fazer essa tese. Eu li 7.000 artigos, portanto esse assunto eu sei mesmo. Eu me lembro que naquele dia todo mundo ficou para assistir a aula, foi fantástico. Realmente foi uma aula assim, inesquecível. Tudo isso para dizer que eu tenho 3 minutos, a vida já acabou de terminar. Acabou meu tempo. Ai, meu Deus do céu. Vou virar o relógio. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 24, o versículo que a gente leu. Irmãos, coloca isso no teu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar o outro. O que eu quero trazer como mensagem final mesmo aqui para vocês? Estamos vivendo a dinâmica do reino de Deus. E nessa dinâmica do reino de Deus, eu queria se eu tiver dar um título a essa reflexão nossa, eu traria, sei lá, a dicotomia do reino. A dicotomia do reino. Eu fico muito resistente quando a gente fala de dicotomias por uma razão. Dicotomias são 2 visões antagônicas, 2 visões diferentes de uma mesma coisa, né? Porque eu não acredito naquela visão barroca. Eu sempre tenho falado isso aqui para vocês, naquela visão barroca da dicotomia do céu e inferno, do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, dos anjos contra os demônios. Eu não acredito nisso
como sendo duas forças iguais que se opõem. Eu acredito sim num Deus todo-poderoso e num demônio, num diabo derrotado na cruz do Calvário. A gente precisa, de uma vez por todas, colocar isso na cabeça, tirar essa dicotomia barroca da nossa cabeça, de que Deus e o diabo estão. Tem até uma foto que eu vi aí na internet um dia desses, Jesus e o diabo fazendo uma queda de braços assim. Não sei se alguém viu isso. Eu falei, gente, isso é piada de salão. Jesus fazendo uma força, vai perder com essa cara aí, vai perder. Parece que Jesus está disputando o reino contra o diabo, e Jesus está tendo dificuldade. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que Jesus é um vencedor invicto. Ele despojou, ele envergonhou o diabo. Ele envergonhou o diabo. E quanto a nós, ele pegou a cédula de dívida que havia contra nós e a cravou na cruz. É nisso que eu creio, que a nossa dívida está paga em Jesus. Então, quando a gente fala de dicotomia, eu fico muito preocupado para a gente não ter essa visão equivocada de reino, de que é o bem contra o mal, onde o mal e o bem estão prevalecendo. O mal está prevalecendo contra o bem. O mal só prevalece contra o bem quando nós damos espaço para isso. Por isso que o escritor Paulo, quando escreve os Efésios, ele fala assim: não deis lugar ao diabo. Se Paulo fala isso, é porque existe a possibilidade de a gente dar lugar ao diabo. E quando a gente dá lugar ao diabo, aí é como que a gente deixasse tolhida a ação de Deus. É como se tivesse, Deus é poderoso, é soberano, ele podia chegar e falar: não, eu vou quebrar tudo aqui, vou fazer e vai acontecer. Mas o Espírito de Deus é educado, ele diz: estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e farei bem morada. É como se eu estivesse sendo tentado a fazer uma coisa, em alguma coisa que eu seja tentado na esfera sexual, na esfera moral, na esfera financeira, qualquer que seja a tentação, eu esteja sofrendo uma tentação e eu, naquele momento, estivesse a ponto de cair. E quando Jesus viesse, vamos supor aqui, por favor, só uma suposição, Jesus viesse ao meu encontro me socorrer, o diabo dissesse assim: não, mas você já vai socorrer? Já vai correr para ele? Ele nem pediu nada. Você já vai cuidar do teu filho? E vamos, por favor, só uma ilustração. Jesus parasse e o diabo, ele fica agindo até poxa, qual é a minha participação nisso? Será que eu vou me deixar tentar até o ponto? Quando é que eu vou gritar para o socorro? Mas chega um momento em que a gente fala assim: olha, eu não estou aguentando mais, eu vou cair, eu vou pecar, eu estou duro, preciso de grama, eu estou aqui vendo esses milhões, eu vou meter a mão. Eu preciso levar um dia de comida para casa, pai. Tentações. Mas naquele momento em que eu clamo ao Senhor, eu começo: Deus, por favor, me ajuda, senão eu caio. Aí Jesus bate no peito do diabo, joga para lá: agora sai, agora ele está me chamando, agora ele está me clamando, agora eu vou ao socorro dele. Mais ou menos é uma ilustração apenas, não? Isso nem retrata a realidade. A realidade é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Mas nessa dicotomia, o apóstolo Paulo fala muito disso. O apóstolo Paulo amava fazer essas comparações, né? Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. No céu, no inferno. Ele sempre colocava essa dicotomia. E o reino de Deus também é um reino cheio de dicotomias. Se a gente observar bem, abra sua Bíblia, fica com sua Bíblia aberta no capítulo 5, 4, 5, 6 e 7. Você vai ver algumas coisas muito interessantes no livro. No capítulo 5, versículo 13, ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta do que ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, aqui ele coloca que existe um tipo de sal, um sal que salga e um sal insípido, um sal sem sabor. Qual é o sal que você pertence? Que qualidade de sal é você? Aquele que salga ou aquele que é pisado pelos homens? Depois ele fala de luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode colocar uma lâmpada acesa debaixo da cama, mas sim em cima do velador. Qual é o tipo de luz que você está sendo? Que lado da moeda você está? Que lado da moeda eu estou? São dois lados desse mesmo reino.
luz que está iluminando e existe a luz que está escondida debaixo da cama. Que luz é você? E ele vai trazendo isso para nós. Depois ele fala que aqui na frente, daquele que entrega a sua oferta ao Senhor, mas que tem uma pendência contra o seu irmão. O que você faz quando você tem uma pendência com o seu irmão? Você continua apresentando a oferta? Ou você faz o que Jesus falou? Quando você vier apresentar a oferta, tem que lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você. Não é que você tem contra ele. Quando você lembrar que teu irmão tem, você é até o lado certo da situação. Para. Deixa a oferta no canto. Vai reconciliar-te. E ele usa uma expressão: depressa com teu irmão, antes que você seja entregue aos algozes. Esses algozes podem ser algozes mentais. Tem muita gente torturada na mente por causa disso. Vai te reconciliar. Você está em que lado desse reino? Você está do lado daquele que não ousa apresentar a sua oferta enquanto não estiver resolvido com o seu irmão? Ou você já está anestesiado? Você apresenta a tua oferta e pronto. Se Deus aceitou, aceitou. Se não aceitou, paciência. Que lado a gente está? No capítulo 29, capítulo 5, versículo 29, ele fala: se teu olho te escandalizar, arranca. Versículo 30 e 31 em Lucas complementa isso. Se a tua mão te escandalizar, arranca. Se o teu pé te escandalizar, arranca. Tira do teu olho aquilo que está te fazendo pecar. É a internet? É site pornográfico? Quebra essa mulher. Eu falei isso para o João uma vez. Pastor, mas está impossível. Quebra essa galera. Desculpa, pastor. Mas foi o que eu falei para ele. Quebra, vende, dá para alguém. Senão você vai ficar escravo disso. Escravo disso. Você vai envelhecer se deliciando na frente do computador. Nunca vai ser pleno no casamento. Dá um fim nisso. Arranca o olho. É o teu olho que faz pecar? Arranca. Só que amputar dói. Amputar dói. É a tua mão que faz pecar? São coisas que a gente pratica. São atos. Se o teu pé te faz pecar, são lugares por onde você tem vontade de ir, onde você tem andado. Arranca isso. Só que arrancar dói. Mexe com amizades, abre mão de muita coisa. Mas desculpe, bem-vindo ao meio. Se quiser fazer parte do mundo, tem que ser assim. Nenhum amém. Está ficando estreito. Versículo 37 ele diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ai, Jesus, está irritando. Não é isso? Porque o que passar disso é de procedência maligna. De que lado você está? Quando você diz sim, todo mundo pode confiar que é sim mesmo? Ou quando você disser sim, o pessoal fala, talvez. Onde você está nesse reino? O teu sim é sim mesmo? O teu não é não mesmo? Podemos confiar? Ele continua dizendo, olha essa sequência, irmãos, pelo amor de Deus, capítulo 5, versículo 39, que agora só tem 1 minuto. 5:39, Jorge, fala comigo, 39, 40, 41, 42. Eu, porém, olha só o que ele diz, 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. É isso que vocês aprenderam? Jesus falou, eu, porém, vos digo. Jesus irritava profundamente os judeus quando falava isso. Eu, porém, vos digo. Ele diz que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face, oferece-lhe também outro. Diga assim, o reino. Diga um pouquinho só mais forte. Diga o reino. Vai mexer com a minha dignidade. Bateram na tua cara? Poxa, que legal. Isso é uma figura de linguagem, tá? Uma figura de linguagem. Bateram na tua face, você foi agredido na sua dignidade, o reino vai mexer na sua dignidade. Quando você oferecer a outra face. Versículo 40. Ele diz assim: e ao que pleitear contigo, tirar-lhe a túnica, larga também a capa. Alguém está pedindo o teu casaco? Dá a camisa também. Diga, por favor, o reino de Deus vai mexer com a minha intimidade. Deixa com minhas roupas. Só que você não quer ser mexido
E no reino precisa ser tocado na sua intimidade. Bem-vindo ao reino. Versículo 41. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Diga: o reino de Deus vai mexer com a minha comodidade. Gostou da pessoa falar, amém? Dá para acabar essa história? Deus vai mexer com a tua comodidade. Você está muito confortável? Alguém vai te fazer caminhar uma milha? Vai 2. Então, falta 10 minutos para acabar o expediente. O patrão bota assim uma pilha de prontuários. Você está falando de mim. Você tem que arrumar isso aqui para amanhã. Em vez de murmurar, escuta um hino de louvor. E sai no braço, meu irmão. E sai no braço. O reino vai mexer com a tua comodidade. Versículo 42. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que me emprestes. Sabe aquele cara que você já sabe que vai te pedir emprestado? Não tem jeito. O cara chega: me empresta R$50, não tem R$50. Poxa, me empresta 20, então, cara, sinceramente eu fico no banco hoje, eu estou certo, me empresta 10, então, rapaz, eu não tenho, eu estou te falando, o que é sempre que você é bolinho, pouquinho. Não tem jeito. O cara vai pedir alguma coisa para você. A Bíblia está dizendo que quando você encontrar com ele, não se desvia dele, não. Oh, meu Deus! Aleluia! Não se desvia dele, não. Em nome de Jesus. Pode ser que ele esteja precisando de verdade dessa vez. Vá atender. Diga: o reino de Deus vai mexer com a tua propriedade. O reino vai mexer com a minha dignidade, vai mexer com a minha intimidade, vai mexer com a minha comodidade, vai mexer com a minha propriedade. E de que lado da moeda você está? Chega, depois a gente continua. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia, 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 aleluia. Reino de Deus, reino de Deus. Nós somos uma amostra grátis do reino de Deus na terra. Mas as exigências não são poucas. Não são poucas. Você tem 2 minutos para partilhar com alguém que está do seu lado alguma coisa que Deus falou com você nessa pregação. Rapidinho. Fala comigo. Aleluia.
parte desse reino, o reino o qual o dono do reino mexe com as nossas estruturas. Eu quero te convidar, bem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, viver as coisas do reino de Deus, levante a sua mão, nós vamos orar por você, nós queremos orar por você. Deus, quando nós aceitamos Jesus, Ele começa a mexer, Ele começa a tratar conosco, Ele mexe com a nossa estrutura. Deus quer te curar hoje, Deus quer tratar você hoje. Se existe alguém que está desviado do caminho do Senhor, eu quero te convidar para vir aqui, apenas vamos orar por você. Porque Ele é Deus, Ele mexe com a gente, Ele trata a gente. Só Ele é poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Tu és majestoso, Senhor. Receba essa palavra no teu coração. Leva essa palavra no teu coração. Seu nome é lembrando para os irmãos que quarta-feira teremos nosso culto, lutando pela nossa família. Traga um amigo. Se você conhece alguém que está passando por algum problema na família, traga, nós vamos orar, vamos interceder. Sexta-feira, toda sexta-feira é sexta-feira santa. Então, ensino da palavra do Senhor. Irmãos, a coisa está tão séria sexta-feira que existem pessoas de outras congregações que estão vindo. E vocês não podem ficar de fora. Sexta-feira agora será teologia contemporânea. Não falte e convide alguém.